Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos encerrar o capítulo 1 da parte 2ª de O Livro dos Espíritos? Pois é, hoje nós vamos falar sobre anjos e demônios, que é o tema da última sessão do capítulo 1, que trata dos espíritos, da segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Depois de abordar a progressão dos espíritos, Allan Kardec reúne uma série de questões em torno do entendimento de anjos e demônios. E na questão 128, ele faz a seguinte pergunta: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E para quem não está habituado a esses termos, dentro principalmente do universo da Igreja Católica, do campo de conhecimento da Igreja Católica, eles têm uma distinção entre, vamos dizer assim, graus ou classificação dos seres angélicos. E daí esses termos, anjos, arcanjos, serafins. E a dúvida de Kardec é, até para poder, conversar, dialogar com aqueles da sua época que eram adeptos da religião católica. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Vamos entender bem a questão. Àquela época, e até hoje muitos acreditam, que existem seres que desde toda a eternidade, desde o início, foram criados puros, que são exatamente esses seres angélicos. É como se fosse uma, vamos dizer assim, uma categoria especial dentro da criação divina. Se lá atrás os espíritos tinham dito que todos os seres são criados simples e ignorantes e atravessam o mesmo percurso, o mesmo caminho evolutivo, alguns mais rápido, outros um pouquinho mais lentos, mas se todos passam pelo mesmo processo, Kardec está retornando nesse ponto exatamente para deixar bem claro, eles são de forma diferente ou eles são como criados como qualquer um de nós? Até porque lá atrás foi dito também que no nível mais alto dessa escala evolutiva estariam os seres, os espíritos puros. Esses seres angélicos estão aonde dentro desse contexto? E aí, os espíritos respondem que não. Eles não são de uma natureza diferente da dos outros espíritos. São os espíritos puros. Aquilo que eles chamaram lá atrás de espíritos puros são exatamente o que a Igreja Católica chama de seres angélicos, de anjos, de arcanjos, serafins. Mas os espíritos completam ainda, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. São aqueles que já conseguiram atingir o máximo de desenvolvimento dessa escala que foi mencionada lá atrás. Allan Kardec coloca uma nota a essa pergunta, a essa resposta. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Durante muito tempo se convencionou, ou vamos dizer assim, começou-se a entender, no senso comum, que anjo eram somente os seres perfeitamente bons. Mas, na verdade, se a gente for buscar os outros usos da palavra em culturas diferentes, nós vamos perceber que eles podem ser, que esse nome, anjo, pode ser usado para designar, para dar nome tanto a seres bons quanto a seres maus. E aí, Allan Kardec completa ainda. Disse, lembrando que volta e meia acontece esse tipo de explicação, disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Allan Kardec escolheu utilizar aqui, na melhor ideia que se poderia fazer desse entendimento. Questão 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Esses seres que a gente chama de anjo, que eles disseram aqui que são os espíritos puros, eles percorreram todos os graus, ou vamos dizer de outra forma, eles subiram todos os degraus
que são necessários a essa escala evolutiva da qual todos nós estamos inseridos? E os espíritos respondem que sim. E vamos lembrar que Kardec às vezes repete perguntas ou coloca em perguntas partes que podem ajudar a confirmar aquilo que foi dito lá atrás. É o método do investigador. Os espíritos respondem que sim, percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, para a gente não achar que são só aqueles que nasceram lá simples e ignorantes, mas foram acertando, escolhendo bem em todos os pontos da sua existência. Allan Kardec vai, os espíritos vão trazer bem clara essa informação. Eles percorreram todos os graus, mas do modo como eles tinham dito anteriormente. Que modo que é esse? Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Aqueles que foram para a escola, vamos ao nosso exemplo de sempre, né? Foram para a escola, fizeram as tarefas, fizeram exercícios, se viram livres do problema e conseguiram passar de ano mais rápido, venceram mais rapidamente, conseguiram ficar livres disso mais depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição, mas todos chegam. Na questão 130, a pergunta é a seguinte: sendo errônea, sendo equivocada, errada, a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Vamos devagar, né? Se é errada essa ideia de que tem seres que foram criados perfeitos e que eles são superiores a nós, pobres mortais, se essa crença é errada, por que essa crença existe em todos os povos? Por que quase todos os povos admitem a possibilidade da existência de seres que são muito superiores e que eles entendem como sendo superiores desde sempre? Allan Kardec está querendo perceber por que essa ideia é frequente se ela é, de acordo com os espíritos, errada. E aí, os espíritos vão explicar um outro ponto que a gente precisa vislumbrar também, que a gente precisa conseguir entender de outra forma. Porque eles respondem assim: ficai sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. Esse nosso planeta aqui, ele não existe desde que o universo foi criado. Não existiu um único momento em que, como num passe de mágica, ou como alguns entendem equivocadamente a ideia do Big Bang, a grande explosão que deu início ao universo, que tudo teria sido criado. Tudo está em transformação. Planetas surgem, planetas desaparecem, estrelas nascem, estrelas morrem, e com a gente é da mesma forma. O nosso planeta não existe de toda a eternidade. Para começo de conversa. Vou voltar na resposta, no início dela. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Muitos planetas foram criados antes do nosso. Muitos espíritos foram criados antes de nós. E muitos espíritos já alcançaram o desenvolvimento máximo períodos muito anteriores ao período em que a gente nem sonhava em começar a existir. Ah, Jair, mas como é que se deu esse início? Pois é, aí a gente tem que voltar lá atrás naquelas primeiras perguntas, quando eles dizem que ainda não temos condições de entender isso. Temos que aprender primeiro outras coisas, a ter paciência, a conviver. Lembra que criança precisa passar pelo processo de socialização antes de chegar a estudar física, química, matemática lá na frente? As disciplinas mais que exigem um pouco mais desse campo do raciocínio, do intelecto? Pois é. Como que a gente quer aprender esses detalhes sobre a criação divina se a gente nem aprendeu ainda a se socializar de verdade com os nossos irmãos aqui da nossa existência? Comparações que são úteis. Mas ele continua. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Vamos dizer assim, culturas primitivas
ou vamos colocar culturas muito antigas vamos viajar junto aqui, né? Povos que tenham vivido há 7.000, 8.000 anos atrás, até mais, né? Como naquela época já existiam espíritos superiores que se comunicavam de vez em quando, que amparavam esses povos, que davam esse suporte para que essas civilizações se desenvolvessem, esses grupos acreditaram que eles já eram bons desde sempre, que eles já tinham surgido bons. Esse tipo de entendimento que estava sendo apresentado agora pelos espíritos é que era a novidade, mas esse processo evolutivo é constante. Nossa última pergunta dessa sessão, ela tem uma nota muito longa, nós vamos tentar vencê-la da melhor forma possível. Questão 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Existem seres que são o máximo do mal, que lutam o tempo inteiro para espalhar o mal e que atormentam outras pessoas? Há demônios, existem demônios no sentido que se dá essa palavra? E aí os espíritos respondem assim, e é bonito o modo como eles colocam. Se houvesse demônios, seriam obras de Deus, porque Deus criou tudo. Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Será que Deus seria bom se ele fosse assim? Eu criei essa criatura aqui, mas ele vai ser mal, eu sei que vai ser mal, e eu vou condenar ele ao sofrimento eterno. Onde que está a bondade nisso? Se há demônios, aí os espíritos continuam, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Se existem seres maus assim, eles se encontram nesses mundos em que nós nos encontramos hoje, que são esses mundos ainda inferiores, esses mundos de provas e expiações. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome, e que, inclusive, utilizam essa ideia equivocada de Deus para manipular e para dominar outras criaturas, seus semelhantes. Para terminar, e me desculpem que eu sei que essa sessão ficou longa, um pouquinho mais longa do que o previsto normalmente, Allan Kardec coloca uma nota a essa explicação e ele vai traçar algumas considerações em torno dessa ideia de demônio. Ele começa falando para a gente que a palavra demônio não implica necessariamente a ideia de um espírito mau. Quando essa palavra foi criada lá atrás, lá no início, e tem alguns trechos que nós vamos explicar e vamos passar um pouquinho batido, tá? Mas no primeiro parágrafo dessa nota ele explica que essa ideia de maldade mesmo, né, de ser profundamente mal, votado ao mal e que vai ser condenado ao sofrimento perpétuo, isso daí é uma concepção moderna. O que ele está chamando de concepção moderna? É uma construção em torno dessa palavra que foi desenvolvida principalmente ao longo da Idade Média para cá. Principalmente quando teve o contato da cultura cristã primitiva, à medida que ela foi sendo alterada e transformada por outras questões, principalmente de poder, e com a intenção de arrebanhar mais fiéis. Eles lembram, aliás, Kardec lembra, que o termo grego que deu origem a essa palavra, que é daimon, significa gênio, inteligência, e era utilizado tanto para os seres bons quanto para os seres maus, indistintamente, mas para os seres bons e maus que viviam fora da matéria. Ele fala que pela palavra demônio, né, como a gente entende normalmente, é pensado simplesmente na ideia de criaturas más. Ele fala em seres essencialmente malfazejos. Só que ele lembra ainda, né? Como todas as coisas, eles também teriam sido criados por Deus. Mas ele completa, ora, Deus que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza, vamos dizer assim, já preparados, já marcados por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Isso é incompatível com a ideia de um Deus justo, com a ideia de um Deus bom. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, como Deus, desde toda a eternidade.
ou então haveria muitas potências soberanas. Ele está tecendo considerações aqui com relação a tudo aquilo que já foi apresentado. Se Deus é único, é onipotente, foi o que a gente viu lá na primeira sessão, né, do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Se Deus é onipotente, é onisciente, é o ser supremo, se existe alguém que foi criado desde toda a eternidade, essa pessoa, teoricamente, seria tão poderosa quanto Deus. Então, Deus não é onipotente. Mas, ao mesmo tempo, se não foi criado desde a eternidade, é criação de Deus. Só que Deus é bom, é justo e é generoso. Então, não pode ter sido criação de Deus. O que Kardec está querendo levantar aqui é a questão de que, na verdade, não existe ser nenhum votado, condenado ao mal perpétuo. E aí ele continua. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Então ele está querendo tecer considerações para mostrar a lógica da questão. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base. Não dá para a gente conseguir entender uma questão lógica, apesar ou utilizando todos os argumentos, para aceitar a ideia de que existe um ser que vai ser mal para sempre. E aí ele vai lembrar, concebe-se, admite-se, a gente até entende, que os povos atrasados, os quais por desconhecerem os atributos de Deus, admitem as suas crenças de divindades maléficas, também admitam demônios. Esses povos atrasados acreditam nessa ideia e a gente até entende, porque eles não tinham esse desenvolvimento de entendimento mesmo, né, da vida, da existência dessas concepções que estão sendo construídas, né, nos últimos séculos, e que o Espiritismo vem também, né, através da fala dos Espíritos, ajudar a, vamos dizer assim, a aclarar, a tornar mais claras. Mas ele comenta ainda que é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente. Quem acredita na bondade de Deus não pode acreditar em demônios. Na teoria, o que ele está querendo colocar é isso, e a prática mostra pra gente, o raciocínio lógico mostra pra gente que é incompatível esse tipo de ideia. Vai mais ainda. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras de Cristo, porque eles vão dizer, mas lá nos evangelhos Jesus fala em demônio. Como é que a gente vai entender isso daí? Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Tipo assim, olha, a gente não tem nem condições de questionar o ensinamento de Jesus, mas a gente também gostaria de ver os ensinamentos de Jesus mais nas atitudes das pessoas do que simplesmente na fala para ensinar para o outro aquilo que tem que ser feito ou não. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Traduzindo, mas será que quando Jesus falou em demônio, ele estava querendo dizer exatamente desse ser mau completamente, esse ser que nunca vai ter felicidade nenhuma? Será que é disso que Jesus estava falando? E aí, ele lembra que Jesus falava por parábolas. Ele lembra que existia sempre um sentido alegórico em tudo aquilo que era trazido por Jesus. E aí ele cita uma passagem, e nessa passagem ele coloca o seguinte: logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. E aí, Allan Kardec comenta, não temos visto a ciência contradizer a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? A ciência mostra hoje que a criação da Terra não se deu em 7 dias, como é falado lá na tradição de Moisés no Gênesis, até porque lá é a tradição de um povo, é a narrativa de um povo. Não se dará o mesmo com algumas figuras de que Jesus se serviu, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Jesus não ia falar uma mentira. Assim, se nas suas palavras existem coisas que parecem chocar a nossa razão, talvez seja porque a gente ainda não entende essas coisas ou porque a gente está interpretando de forma equivocada.
E aí, ele comenta que os homens fizeram com os demônios o mesmo que fizeram com os anjos. Como eles acreditaram na ideia de seres que eram perfeitos desde toda a eternidade, eles acreditaram também que existiam seres que eram maus desde toda a eternidade. E não entendiam, né, essa presença de espíritos impuros, até porque desconheciam essa caminhada, essa escalada, né, evolutiva que a gente tem que seguir. E exatamente por conta disso, ele lembra que a gente tem que entender esses chamados demônios como sendo espíritos imperfeitos em vias também de evolução. Nós resolvemos explicar traduzindo, mas sugerimos que seja feita a leitura na íntegra. É só para a gente aproveitar um pouquinho mais o nosso tempo. Por fim, ele fala assim: Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica. É uma ideia, é uma imagem construída. Visto não se poder admitir que existe um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. É inconcebível essa ideia de alguém que perca tempo passando a eternidade inteira lutando contra Deus simplesmente para desafiar o poder de Deus. É perda de tempo, né? E aí, ele fala que como a gente precisa de figuras e imagens para impressionar a imaginação, igual a gente faz com criança, olha, se fizer assim, o bicho-papão vai te pegar, e essas histórias assim por diante, houve momentos na história da humanidade em que as pessoas, os dirigentes, alguns religiosos, alguns poderosos, criaram essas figuras exatamente para forçar o ser humano das suas épocas, mesmo que fosse por medo, seguir o caminho que eles entendiam como sendo o melhor caminho. E aí ele fala que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram, criaram a ideia do tempo como sendo de um velho munido de uma foice e de uma ampulheta. E ao mesmo tempo ele fala que seria um contrassenso representar o tempo como sendo um jovem. Por isso vão ser construídas essas ideias com relação a vários elementos. Ele usa o exemplo da fortuna, ele usa outras construções. E ele termina dizendo que os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza. E representaram Satanás com chifres, garras e atributos da animalidade, que representam exatamente as paixões mais vis e degradantes. E aí ele comenta: o vulgo, a pessoa comum, aquela pessoa que geralmente desconhece, que é ignorante no sentido de ignorar as verdades, toma as coisas ao pé da letra. Viu nesses emblemas individualidades reais, da mesma forma que em outras épocas viu a figura de Saturno como sendo um emblema do tempo. Encerramos o capítulo 1. Muito obrigada pela companhia de vocês. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre o capítulo 2, que é da encarnação dos espíritos. E podem ficar tranquilos que os próximos vão ser um pouquinho mais curtos. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.